Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou para uma conversa, um aconselhamento, e enquanto ela me contava a sua história, eu percebi que na sua identidade existiam fraturas. E ao sair daquela conversa, refletindo sobre a minha vida e a minha história, eu cheguei à conclusão de que também me deparei com muitas fraturas na minha identidade. Provavelmente você também, na sua história, já tenha passado por momentos de fraturas na sua identidade. É sobre isso que nós queremos refletir ao longo desse mês. Eu te convido a participar dessa série de mensagens, porque as nossas identidades precisam ser reabilitadas. Participe com a gente presencialmente ou online, mas não perca nenhum capítulo. Jesus tem algo novo a fazer na minha vida e na sua vida também. Vamos orar, quero orar mais uma vez, orar pela sua vida, orar pelo nosso coração, pela nossa mente. Vocês que estão aqui, as pessoas que estão em casa, Jesus, muito obrigado, porque por canções nós já fomos guiados, ensinados o quanto o Senhor nos encontra com o teu amor, com a tua graça, com o teu poder, com o teu consolo. O Senhor conhece cada história que está aqui nessa noite, ou nas suas casas, ou quem vai ter acesso a tudo isso em outro momento. O Senhor conhece as nossas histórias, e como é bom, Jesus, saber que nesse lugar com algumas pessoas, o Senhor tem um jeito singular de falar, de acolher. Nós precisamos mesmo de Ti, Jesus, nós precisamos de Ti. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos que o Senhor nos encontre mais uma vez. Sabe-se lá como foi a semana de cada irmão, cada irmã, mas o Senhor conhece, e o fato de estarmos juntos aqui é porque o Senhor tem um carinho especial por cada um de nós, e muito obrigado por isso, Senhor. Espírito Santo de Deus, revela-nos Jesus, porque quando Jesus é revelado, há transformação, há salvação, há liberdade. Por isso, nós precisamos da revelação que vem do Senhor em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Não despreze os seus dias nublados. A gente está numa série falando sobre identidade, e é muito importante a gente falar sobre identidade, conversar, refletir sobre identidade, porque só há efetiva transformação por parte do Evangelho em nós, quando nós temos a consciência, e isso é importante, quando nós temos a consciência de que a nossa identidade, a minha e a sua identidade, fora fraturada no dia em que a humanidade disse não para Deus. No dia em que a humanidade, Gênesis 3 vai narrar, vira as costas para Deus, o dia que a humanidade diz, obrigado por você nos criar, mas daqui para frente nós damos conta, nesse dia houve fratura de identidade. O ser humano não sabe ser humano fora de Deus. Não há vida fora de Deus. Tanto é assim que quando as Escrituras narram a criação, a gente vai ver que existe um ser humano pronto, mas ele só vive quando Deus sopra. O ser humano só tem vida em Deus. Fora de Deus, o ser humano não vive. E desde então, identidades foram fraturadas. E é muito nítido isso no nosso meio, na minha vida, na sua vida também. Nós temos fraturas na nossa identidade, consequência desse nosso distanciamento de Deus. Por isso é importante a gente refletir sobre isso, sobre as nossas identidades. E até aqui, ao longo dos 3 últimos domingos, eu quis ser bem específico sobre como Deus não é a causa das fraturas. Existe uma teologia, um ensino, muitas vezes comunicado, que traz essa ideia de que Deus está por trás dos dias maus, das fraturas. Isso não existe. Isso é mexer com o caráter de Deus revelado nas Escrituras. Então nós vimos, ao longo de todas as reflexões até aqui, que o Evangelho é a única forma de reabilitação para a nossa identidade. É só em Jesus
que nós somos reabilitados. É só no novo nascimento que nós encontramos a nossa verdadeira história. Lembra? Salmo 139. Deus escreveu a nossa história. E essa história escrita é antes da queda. E Jesus, é como se em Jesus nós pudéssemos abrir de novo uma gaveta e tirar a história que Deus escreveu sobre as nossas vidas. Então, o Evangelho é a reabilitação. Nós vimos que autoconhecimento, fora do conhecimento do alto, só gera mais e mais fraturas. Nós precisamos pegar aquilo que nós temos de autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu preciso gritar pedindo ajuda. Eu preciso de um Salvador. Jesus é esse Salvador. E no domingo passado, nós vimos que esse novo começo acontece, antes de tudo, aqui, na mente. Romanos 12. Jesus nos dá uma nova mente. Essa é a grande dimensão mística, extraordinária do Evangelho. Não é sobre uma religião que melhora um pouquinho quem nós somos. É a boa notícia de que em Jesus, a nossa mente corrompida, danificada, disfuncional, fraturada, ela passa por um reset. E nós temos uma nova mente. A mente de Jesus está em nós. Eu saí daqui na semana passada em êxtase com isso. Eu fui dormir, demorei a dormir. Eu falei, Jesus, a sua mente está em mim. Não é a minha, é a sua em mim. É o Senhor vivendo em mim. Nós vimos, essa é a adoração. Isso aqui que nós fizemos agora, de cantar, é maravilhoso, mas essa não é a adoração que a nova aliança traz como a forma de Deus se agradar. É com a nossa vida, Ele quer um corpo para habitar. A casa, nós cantamos isso. Eu sou casa, você é casa, nós somos casa. Isso é maravilhoso. Agora, hoje, eu preciso abordar um tema que é pouco falado. Eu ia falar muito pouco, né? Estou nervoso, muito pouco. É um tema pouco falado. E esse é um tema pouco falado, inclusive no espectro religioso, porque a nossa cultura contemporânea tem dificuldade de lidar com os dias nublados. Religião, então, nem se fala. A gente gosta de falar e refletir sobre a vitória. E muitas pessoas caem no engano de achar que vida com Deus é viver de vitória em vitória e que não existe no meio do caminho, na nossa história, momentos difíceis. E aí muitas pessoas se frustram, muitas pessoas entram em pânico quando começam a se relacionar com Deus e elas se deparam com dias difíceis, momentos complicados. Por isso hoje eu quero falar de dias de lutas, não dias de glória. Pode deixar que eu não vou cantar Charlie Brown. Pode ficar tranquilo. Dias de luta. Por que é importante a gente falar isso? Porque nós desprezamos os dias nublados. E eu quero realmente te desafiar a não desprezar os seus dias nublados. Não despreze. Não despreze os dias nublados. Porque de acordo com a sabedoria bíblica, existem transformações em nós que só acontecem, que só são ativadas nesses dias, nesses momentos. Olha que interessante, um antropólogo cultural norte-americano chamado Richard Schroeder, ele diz assim, as culturas tradicionais buscavam dentro delas as maneiras de ser edificadas pelo sofrimento. Eu gostei dessa expressão, edificadas pelo sofrimento. Todavia, no Ocidente, as pessoas em geral se sentem indignadas com o sofrimento e tentam mudar as coisas exteriores para que ele não se repita. E é muito interessante o quanto isso realmente é assim. Eu gosto muito de um filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, chamado Byung-Chul Han, e ele diz que a nossa cultura contemporânea, ela busca anestesiar as dores, não resolve, anestesia. E é sempre com questões exteriores. E é assim, por exemplo, muitas pessoas, quando estão machucadas, vindo de dias difíceis, dias de luta, dias nublados, elas acham que vai resolver a questão indo comprar no shopping.
Eu preciso de uma tarde no shopping comprando. Aí eu resolvo o meu problema. Isso é anestesia, isso não é resolver. É interessante porque é isso que esse antropólogo está dizendo, que culturas passadas, eles entendiam a importância de, ao se depararem com o sofrimento, olhar para dentro e ver como dentro existem questões que podem ser edificadas no sofrimento. Não como a nossa cultura que repele o sofrimento, se indigna com o sofrimento, e muito antes ou sem ter nenhuma percepção do quanto isso pode acontecer dentro, quer achar um jeito de resolver a coisa para o lado de fora. Nos dias nublados da nossa história existem aprendizados que não são possíveis de serem vivenciados quando tudo parece estar bem. É interessante que a narrativa bíblica, eu estava conversando esses dias com alguém, a narrativa bíblica não mostra em nenhum lugar homens e mulheres que viveram vidas extraordinárias com Deus. Viverem vidas extraordinárias com Deus sem momentos em dias nublados. E eu quero ler com você Evangelho de Marcos, capítulo 4, um texto conhecido, uma narrativa conhecida. Evangelho de Marcos, capítulo 4, eu vou ler o versículo 35 até o versículo 41. O texto diz assim: Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, com Jesus a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Versículo 38. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Vejam só, esse dia na vida de alguns dos discípulos de Jesus é um dia não de tempestade, não nublado, mas é um dia de grande tempestade. E é interessante porque nós temos aqui, eu fiquei meditando nesse texto ao longo dessa semana, e eu poderia tirar muitas coisas desse texto, mas esse texto nos mostra de uma maneira muito assertiva uma descoberta que só acontece em dias de tempestade, em dias nublados. Uma descoberta. Uma descoberta seguida de uma oportunidade. Uma oportunidade. É interessante porque oportunidades, elas surgem e elas passam. Né? Oportunidade, ela pode ser aproveitada ou não. A minha oração é para que, ao meditarmos nisso aqui, a gente não perca a oportunidade daquilo que Deus quer fazer em nós, quando nós nos lembramos dos dias de tempestade da nossa vida, dos dias acinzentados, dos dias sem cor. Eu não sei você, mas eu sou um cara que tem uma tendência a, em dias nublados, me fechar. Eu gosto de sol. Eu gosto de sol, céu azul. Quando eu vejo aquele tempo fechando, nublado, eu fico mais introspectivo. Né? Tem coisas que só acontecem em dias nublados. E aqui nesse texto nós encontramos uma descoberta que só vem em dias nublados. E surge uma oportunidade que nós podemos aproveitar ou não. Eu oro para que aproveitemos. Eu me lembrei de uma música que eu até pedi o Arthur para cantar, mas ele pipocou. Conhece isso? Pastor, essa aí não dá não. Uma música da Lorena Chaves, que tem uma parte da música que ela diz assim: tem coisas na vida da gente que só se entende quando o tempo fecha. E que verdade, né? Tem coisas na vida da gente que só se entende quando o tempo fecha. Tem um pastor que eu gosto, respeito, admiro, provavelmente todos daqui conhecem, porque ele é capixaba, pastor Hernandes Dias Lopes.
Uma vez ele disse algo, ele falou assim, existem encontros com Jesus que nós só temos na tempestade. Existem encontros com Jesus que nós só temos na tempestade. E é verdade. Que comunicado a tempestade traz para nós? Que descoberta aqueles discípulos tiveram na tempestade? Que descoberta eu e você temos em momentos difíceis? Se você ainda não pensou nisso, enquanto você estava passando por momentos difíceis, eu não sei se você está ou não lidando agora mesmo com um momento difícil, mas todos nós já passamos. E nós estamos falando de identidade, lembra? Nós precisamos olhar para a nossa vida. Eu não sei quais descobertas ou qual descoberta você teve enquanto você estava lidando com os piores momentos da sua vida. Mas esse texto aqui nos revela, na vida daqueles discípulos, uma descoberta, que na revelação bíblica nós podemos também estarmos atentos a essa descoberta. Que descoberta importante é essa? Descoberta de que recursos materiais, preste atenção nisso, recursos materiais e recursos intelectuais, eles são efêmeros, eles são frágeis, eles são incompletos diante das tempestades da vida. Os recursos, sejam eles materiais, intelectuais, seja qualquer coisa que você tenha, são incompletos e nós só descobrimos isso na tempestade, nos dias difíceis. Eu não sei se você sabe, mas parte da caravana dos discípulos de Jesus era composta por pescadores experientes. Parte da caravana dos 12. E quando eles entram mar adentro, amando de Jesus, e sob uma palavra de Jesus de que chegariam do outro lado, o mar estava calmo, ao ponto de Jesus dormir. E tudo bem Jesus está dormindo. Para os discípulos, tudo bem Jesus está dormindo. Porque nós confiamos no nosso recurso. Nós não precisamos de Jesus para a gente fazer um barco atravessar para o outro lado. Porque nós sabemos usar o barco. Porque nós temos um bom aparato, nós temos recurso, nós sabemos. Eu posso ver Pedro assim, eu intelectualmente sei tudo de navegação. Mas Pedro era esse cara, teimoso. Jesus, pode dormir, fica tranquilo. É para onde que nós vamos? Para lá. Então, pode dormir, encosta aí, toma uma almofada, dorme. Até que vem a tempestade. Porque quando vem a tempestade, o texto nos dá esse detalhe de que o barco começa a se encher de água. Não há recurso que dê conta de nos manter seguros, confiantes, alicerçados, corajosos no meio da tempestade. E os discípulos descobrem isso. Eles descobrem que não adianta ter um bom material, ter um bom recurso, ter um bom intelecto para fazer o barco chegar do outro lado quando vem uma tempestade. Gente, quando os nossos recursos se esgotam, nós percebemos que precisamos de algo que não está em nós. Anote isso. Quando os recursos se esgotam, é o momento que nós percebemos que precisamos de alguma coisa que nós não temos, que não está em nós, que não está sob o nosso controle. É em momentos assim que nós percebemos que não somos completos, porque quando está tudo bem, por vezes nós temos essa sensação de que está tudo completo, de que tudo está tranquilo, de que tudo está sob controle, de que o que eu comprei, do que eu construí, do que eu tenho, suporta a minha vida. Aquilo que eu estudei, aquilo que eu me formei, que eu sou, dá conta de tudo, até que o barco começa a encher d'água. E aí quando o barco começa a encher d'água, a gente descobre que quem nós somos é algo efêmero demais.
frágil demais, quebra fácil, não suporta os dias difíceis. Não sei se você sabe disso, mas durante a pandemia, no auge da pandemia, o Google lançou informações acerca do que mais foi procurado em termos de pesquisa ao longo do mundo, ao redor do mundo todo, né? E chamou a atenção o fato de que em países altamente secularizados, a maior parte deles na Europa, houve um aumento significativo de pesquisa por palavras como Deus, vida após a morte, espiritualidade. Por quê? Porque as pessoas perceberam que não adianta estar no século XXI, no maior avanço tecnológico da história, a medicina resolve tudo, não adianta. Todo mundo percebeu que começou a encher o barco de água e os recursos falharam. Seja os recursos materiais, seja os recursos intelectuais, falharam. Aí a humanidade se deu conta de que precisa de algo que está fora dela, fora de mim. E é ou não é que nós só temos essa nítida percepção em dias cinzas, em dias nublados, no meio da tempestade? Eu estava lendo esses dias um pouco sobre a vida do Steve Jobs, aquele que iniciou a Apple e tudo mais. E eu encontrei um texto que, pelo menos na internet, o texto é destinado a ele, que em algumas reflexões, nos últimos meses ele teve um contato muito próximo com a irmã, e eles então, enfim, escreveram algumas coisas, e me chamou a atenção isso aqui. Ele diz assim: se você tem dinheiro, você pode pagar alguém para dirigir o seu carro, só que não pode pagar alguém para sofrer a sua doença. Há momentos da nossa vida que os recursos nos dão essa sensação de que está tudo bem. Sejam recursos materiais, sejam recursos intelectuais, até que vem uma tempestade, até que vem uma fratura daquelas na alma, nos derruba. Eu não sei você, eu já tive momentos assim, eu achei que não ia dar para levantar. E a percepção nítida, clara desse momento eu preciso de alguma coisa que eu não tenho. Não está em mim, eu não tenho. Eu não consigo. Eu não sou autossuficiente, eu sou frágil, eu quebro fácil. Aliás, a Bíblia, Tiago, em uma das suas cartas, vai nos mostrar, numa revelação extremamente profunda, direta, acerca da fragilidade da vida, quando ele afirma, inspirado pelo Espírito, que a vida é como um sopro, como uma neblina. Interessante, porque a neblina, de repente, ela está presente, ela aparece, ela é imponente, mas vem o vento e ela passa, à tarde ela já não existe. E Tiago diz, assim é a vida. E preste atenção, você só vai ter uma efetiva transformação na sua identidade se você perceber, se você tiver a consciência de que a sua vida é frágil. De que você precisa de alguma coisa que não está em você. Você não é completo. Você não é completa. Você não é completa quando você tem muitos recursos. Você não é completo quando você tem muitos títulos. Se você depositar a base da sua vida, seja em recursos materiais, recursos intelectuais, numa hora ou de outra o barco começa a encher d'água e essas coisas se mostram frágeis, efêmeras. Elas não dão conta de te levar para o outro lado. E é por isso que tem um monte de gente que, diante dessa verdade da vida, sucumbe à depressão, ao pânico, ao medo, ao suicídio, porque percebe que, mas eu achava que isso era a minha vida, me suportaria, e não suporta. Não despreze os seus dias nublados, porque nele você vai descobrir que você é frágil. Olha para trás.
Olha para um momento da sua vida em que você sofreu, de que você teve uma decepção, de que, enfim, algo aconteceu. Olhe. A gente precisa ter a memória ativa para isso. E o Evangelho não é sobre você ter amnésia de dias difíceis. Ok? O Evangelho é sobre ressignificar os dias difíceis e continuar em Jesus. E aprender. E o principal aprendizado que os dias difíceis traz para a minha vida e para a sua vida é esse. Você precisa de alguma coisa que não está em você. Uma hora ou outra, os recursos falham. E eles falham. E aí, como eu disse, surge uma oportunidade. E oportunidades surgem e você pode pegar a oportunidade ou não. É ou não é, irmã? Você pode pegar ou não. Minha avó dizia assim, que o cavalo passa arriado uma vez. Né? Que bom que o Evangelho não é só uma vez, né? Deus tem paciência. Surge uma oportunidade para os discípulos, surge uma oportunidade para mim e para você. E eu afirmo que todos nós, de uma maneira ou de outra, ao longo desse 1 ano e meio, já está indo para 2 anos, e em alguma coisa nós somos afetados na nossa identidade, em termos dessa percepção de que nós somos frágeis. Ou você vive uma vida de abstração da realidade. Provavelmente todos nós perdemos alguém próximo a nós. Por conta desse vírus maldito. Provavelmente. Eu sei que alguns de vocês passaram momentos difíceis. Isso precisa ativar nosso intelecto, precisa ligar um alerta de que eu sou frágil. Eu preciso de alguma coisa que não está em mim. E aí vem a oportunidade do Evangelho. E aí, preste atenção nisso. Eu preciso que você esteja comigo agora. Qual é a oportunidade que surge diante dessa descoberta? Que oportunidade surge? Preste atenção. A oportunidade que surge é a oportunidade de você dar qualidade para a sua fé. É isso mesmo. A oportunidade que surge nos dias cinzas, nublados, de tempestade, de derrota, de choro, de dor, de fratura. Quando a gente percebe os recursos falharam. A oportunidade que surge é a oportunidade de você dar qualidade para a sua fé. Eu vou te explicar isso. Como assim? Primeira afirmação, todo ser humano tem fé. Todo ser humano. Todas as pessoas têm fé. Todos. Nós nos acostumamos com a ideia de que fé é um sentimento religioso. Nós nos acostumamos com essa ideia de que fé é um sentimento religioso. Mas fé é o combustível para viver. Fé não é um sentimento religioso. Fé é um combustível para viver. A questão é em que você crê. A questão é o que te move. Qual é o combustível da sua vida? Porque todo mundo tem fé. Todo mundo crê em algo. Aliás, por exemplo, a ansiedade. Muitas pessoas dizem que a ansiedade... Como é que você resolve a ansiedade? É porque você está com pouca fé. Não, é porque você está com a fé no lugar errado. Por isso que você vive ansioso e ansiosa. Não é porque você tem pouca fé. Às vezes, inclusive, é porque você tem muita fé em você mesmo. No seu trabalho, no seu dinheiro. Aí você vive ansioso. Ansiosa. Então, a oportunidade que surge diante dos dias nublados... E só surge em dias nublados é essa, de dar qualidade para a sua fé. Veja, vamos voltar para o tempo bíblico. Os discípulos em apuros, diante da descoberta que eles tiveram na tempestade, de que o recurso falhou. Eu acho que foi Pedro que foi acordar Jesus. Tinha que ser ele. Ele deve ter falado para Jesus dormir, e aí agora ele vai acordar Jesus. Eu imagino Jesus para Pedro, você quer que eu durma ou fique acordado? Mas eles viram que não dá. Aí o que eles fazem? Eles vão acordar Jesus.
Até esse momento, eles criam que eles poderiam resolver e levar o barco para o outro lado. Até que surge a tempestade, eles percebem, a gente não dá conta de levar o barco para o outro lado. Mesmo a gente sabendo tudo de barco, mesmo a gente sendo inteligente em navegação, a gente não consegue levar o barco para o outro lado. Aí o que eles fazem? Surge uma oportunidade de dar qualidade para a fé. Eles pegaram. Eles correram até Jesus. A gente vive fazendo esse negócio, né? A gente crê que nós podemos resolver os nossos problemas. Com dinheiro, com influência, com inteligência. Aí de repente tudo falha. Aí a gente tem essa oportunidade de ou tentar de novo fazer alguma coisa para acontecer, mudar, dar certo, ou então a gente vai acordar Jesus. Ou então a gente vai correr para Jesus. Quem já está aqui há algum tempo já ouviu dizer que fé não é sobre quantidade, fé é sobre qualidade. Não existe esse negócio de ter muita ou pouca fé. É ter a fé no lugar certo ou no lugar errado. Ah, não é assim. É assim. Jesus, certa vez, chegou num lugar, tinha um pai com um menininho possuído por espíritos malignos que quase matava aquele menininho sempre. E os discípulos de Jesus não deram conta de libertar o menininho. Aí chega Jesus. O pai vai até Jesus. Olha que interessante isso. O pai vai até Jesus e fala com Jesus sobre o que estava acontecendo com o menininho. E aí o pai vira para Jesus e fala assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode curar o meu filho. E aí Jesus fala assim: se eu quiser, eu quero, seja liberto. Mas antes de acontecer isso, quando Jesus diz se eu quiser, Jesus diz: todas as coisas podem acontecer para aquele que crê. E aí o pai do menino vira para Jesus e fala assim: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, ajuda-me na minha pouca fé. E aí Jesus vai e liberta o menino. Está vendo como não tem a ver com muita ou pouca fé? Tem a ver com você ir no lugar certo. Tem a ver com você perceber diante da fragilidade da sua vida que só existe um lugar certo, é em Jesus. Você precisa ir desesperado, do jeito que você estiver, com muita, com pouca, confiando, não confiando, mas vai até Jesus. Vai até Jesus. E aí quando isso acontece, eu amo o desfecho do versículo 41, o desfecho desse momento é assim: os discípulos apavorados diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhes obedecem. Eles agora estão mais apavorados do que diante da tempestade. Sabe o que isso me mostra? Que quando, nas tempestades da vida, nos dias nublados, nós caímos em nossa própria consciência e percebemos: eu preciso de algo que está fora de mim, eu não dou conta, eu não sou aquilo que eu achei que eu era, os meus recursos não são aquilo tudo que eu achei que era, a minha inteligência, o meu intelecto. Quando nós percebemos isso em dias nublados e nós corremos para Jesus, com muita ou com pouca fé, mas corremos para Jesus, nos jogamos, sacode Jesus: Senhor, você não está vendo? Sabe, o lamento, que é grande parte dos salmos, perdeu espaço na religiosidade contemporânea. Mas vai ler Davi nos salmos. Ele se lança aos pés do Senhor, com seu coração doendo, frágil, vulnerável. Tem gente que muda o semblante quando entra num ambiente como esse aqui. Lá fora está tudo quebrado. Lá fora é medo. Aí entra aqui, está tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Você não precisa estar bem.
Deus quer você vulnerável. Deus quer você com as suas fraturas. Você não precisa tentar chamar a atenção de Deus com uma roupagem de espiritual. Deus quer você com medo. Deus quer você angustiado, angustiada. Mas Ele quer você. Quer que você vá até Ele. Quer que você faça como Davi. Até quando, Senhor? E aí é no meio disso que muitos de nós veremos coisas extraordinárias acontecerem, como Jesus mandando a tempestade ficar quieta e ela ficar quieta. E aí você entender assim, quem é Ele? Que nos dias mais sombrios da minha vida, mandou a tempestade ficar quieta e ela ficou. Nos dias das minhas maiores fraturas, Ele veio e curou. Nos dias das maiores angústias, das maiores decepções, do maior medo, Ele veio e mandou o mar ficar quieto e o mar ficou. Mas essa é uma oportunidade que só quem topa dar qualidade para a fé tem. Para quem tem essa percepção de que a minha segurança vem do Senhor. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Meu socorro não vem dos meus recursos. Meu socorro não vem do meu intelecto. Meu socorro não vem de força de braço da mão humana. Meu socorro vem do Senhor. Sabe por quê? Eu preciso falar sobre isso, porque pode ser que amanhã a sua identidade de novo seja fraturada. E se ela for fraturada, você vai poder mais uma vez se jogar aos pés de Jesus, dar uma sacudida, falar, Senhor, você não está vendo, você não está vendo. E aí você vai ver Ele fazer, fica quieto, mar, calma, seja curado, identidade seja restabelecida, sua mente é a minha mente, bola para frente. Vamos refletir, praticar primeiro. Olha que interessante isso aqui. Se você não se encontra com Jesus nos dias nublados, dificilmente perceberá que Ele é o sol que aquece os dias ensolarados. Sabe, gente, eu estava pensando que a gente vive também às vezes um ambiente meio de moda com relação a essa questão da gratidão, né? Gratidão. Mas deixa eu afirmar para você, se nos dias nublados você não tem se encontrado com Jesus, quando o dia está ensolarado, você também não encontra com Ele. Você acha que vem do Senhor. Você acha que vem de você. Você acha que vem das suas forças. Você acha que vem dos recursos. E é interessante porque eu fiquei pensando nisso. E Deus ficou falando comigo ao meu coração ao longo dessa semana. Falou, Pedro, você precisa aprender mesmo a me encontrar nos dias difíceis. Para que quando o dia clarear, você conseguir me ver. Eu queria desafiar isso para você que está aqui, você que está na sua casa. Eu não sei, como eu disse, pode ser que o tempo na sua vida agora esteja fechado, nublado. Pode ser que agora. Eu queria afirmar que Deus te trouxe aqui para você ter um encontro real com Ele. E para você pegar essa oportunidade. E para você dizer para Ele, Senhor, então eu quero te encontrar agora, nesse momento mais escuro da minha vida. E se encontrar com Jesus em dias difíceis, em dias escuros, sombrios, é se encontrar vulnerável. É se encontrar podendo chorar. É se encontrar podendo rasgar o coração. Você não precisa ter pose com Jesus. Não precisa. Jesus não ficou bravo com os discípulos porque eles acordaram ele.
Quando Jesus diz, vocês ainda não têm fé, Jesus está falando isso por quê? Porque Jesus disse para os discípulos, nós vamos para o outro lado. Aí apareceu a tempestade, os discípulos ficaram apavorados. Jesus não ficou bravo porque eles acordaram. Nós estamos caminhando de glória em glória para esse tempo, onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima. Porque a antiga era passou. Essa é a boa notícia do Evangelho. Nós vamos chegar. Agora, Jesus disse que neste mundo teremos aflições. Existirão dias nublados. Ele diz, mas tenham bom ânimo em mim, porque eu venci o mundo. Então, olha só. Aprenda a se relacionar com Jesus nos seus dias nublados, para que quando o sol vier, você confesse que o sol é Ele. O que é que te move? Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas ao longo de hoje, dessa semana. Eu escrevi assim, ó. Responde rápido sem elaborar uma resposta bonita. O que te move? Vamos lá, o que te move? O que é que te move? Não se engane, o que te move é o objeto da sua fé. O que te move é o ponto focal da sua fé. Se o ponto focal da sua fé é o seu dinheiro, então quem te move é o seu dinheiro. Se o ponto focal da sua fé é a sua inteligência, então o que te move é a sua inteligência. Se o ponto focal da sua fé, o que te move, for a sua família, então a sua fé está na sua família. A gente precisa dar qualidade para a nossa fé. Dar qualidade para a nossa fé. Gente, pare de acreditar que a segurança da sua vida está naquilo que você pode produzir. Pare de acreditar nisso. Em nome de Jesus. Pare, porque a segurança da sua vida não está naquilo que você pode produzir. Pare de se mover por coisas efêmeras, porque na primeira fratura, essas coisas vão te deixar na mão. Nós precisamos responder diante do Evangelho. O que me move é conhecer Jesus, ser achado nele. O que me move é compreender que agora eu vivo no reino de Deus. Pela fé em Jesus, eu vivo num outro ambiente. Eu vivo no reino de Deus. Então o que me move não é a minha família. O que me move não é o meu trabalho. O que me move não é o meu dinheiro. O que me move é estar no reino de Deus. É encontrar Jesus todo dia. É conhecer Jesus todo dia. Jesus disse diante da ansiedade: busquem prioritariamente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que Jesus quer é: busque o reino, vive no reino, se mova pelo reino, crie filhos no reino, trabalhe no reino, case no reino, invista no reino, no ambiente do reino. Porque quando nós fazemos isso no ambiente do reino, nós fazemos isso como filhos, não como provedores. O problema é quando a gente começa a querer lidar com os dias nublados da nossa vida como provedores. Sabe o que acontece quando a gente tenta lidar com os dias nublados da nossa vida como provedores? Nós não damos conta. A boa notícia do Evangelho é que nada é conquistado, tudo é dado. Jesus diz: busquem em primeiro lugar. Ele está dizendo em prioridade. Ele não está falando faça uma lista de outras coisas. Não, não existe prioridades. Prioridades é um erro etimológico. A palavra prioridade é uma coisa só. Não tem como você ter prioridades. Várias, uma coisa só. Não existe. Mas a nossa cultura criou isso. A gente tem várias prioridades. Jesus disse: você não é para ter várias prioridades, é para você ter uma. Viva no reino. Porque no reino tudo é dado. E quando você enfrentar vales de sombra de morte, você vai perceber que meu cajado te consola. Você vai perceber que a minha mão te guia. Você vai perceber que eu te dou direção. Você vai perceber que eu mando a tempestade acalmar e ela vai acalmar.
E quando o sol abrir, você vai olhar e vai dizer, é o Senhor, não sou eu, não é o que eu tenho. Gente, isso aqui faz parte da metanoia, da mudança de mente. Você precisa conhecer Jesus. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja ou se não tem de igreja, mas eu tenho entendido Deus falar comigo. As pessoas não me conhecem, elas precisam conhecer quem eu sou. Seja afrontado por isso que eu estou falando. Você precisa conhecer Jesus. Porque se você conhecer Jesus, as tempestades não vão te derrotar. Elas vêm, o barco enche de água. Usando a metáfora que o próprio Jesus disse, a casa pode cair uma telha, dar uma balançada, mas ela não cai quando a tempestade passa. Mas desde que Jesus seja o alicerce da sua vida e da sua história. Eu quero fazer um exercício para finalizar. Dê uma respirada aí bem forte, ó. Você sentiu o ar entrar? Quanto você pagou por ele? Quanto que você pagou por ele? Quanto que você precisou de ser inteligente para ter ele? Até o ar que você respira vem do Senhor. Não vem de você. É tempo de nós olharmos para Jesus e confessarmos para Jesus, Senhor, os dias são difíceis, estão difíceis, mas eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço que eu sou frágil. É tempo da gente dizer, Senhor, me perdoa porque eu confiei demais em mim mesmo, confiei demais nos meus recursos. Senhor, mas eu não quero mais viver assim não. Na restauração da minha identidade, Deus, eu quero pegar essa oportunidade de que é tempo de dar qualidade para a minha fé, é tempo de confiar só no Senhor, é tempo de fazer todas as coisas no reino do Senhor, é tempo de criar meus filhos, é tempo de desenvolver minha casa, minha família, meus negócios, meus investimentos, meus estudos, no Senhor, Deus. Eu confio no Senhor, não confio nessas coisas, confio no Senhor, eu confio em ter essas coisas no reino. Porque Jesus, nós queremos te encontrar em dias nublados, para que quando o sol vier, a gente perceba que o sol é o Senhor, que o Senhor sempre esteve ali, e que o Senhor é aquele que nos dá refúgio, salvação, cura. Deus, eu quero, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traga essa convicção de que é o Senhor que nos leva para o amanhã, é o Senhor que nos conduz para o lado de lá, é o Senhor que nos leva, a vida está sendo guiada pelo Senhor, Deus. Nos dê essa consciência de segunda a segunda, mudança de mente, Deus, para que tenhamos convicção de afirmar, o que me move é o Senhor. O que me move, o que faz meu coração bater, o que me dá força, o que me motiva, o que me faz levantar, o que me faz encarar o dia, seja ele nublado ou não, o que me faz me colocar de pé, é Jesus. E é em Jesus que eu faço todas as coisas.